a Elisângela andando na natureza aí, e aí nós vimos um besouro, a casca de um besouro. Eu fiquei assim, né? Parei para observar, ela também parou, né? E aí eu fiquei curioso para saber qual era aquele besouro, né? E aí o besouro é a casca que estava lá, né? Era o besouro da cigarra, né? Da cigarra, isso. Então, era a casca do besouro. Eu nunca tinha visto, né? E depois eu fui pesquisar que eu encontrei e tal, né? E aí eu fiquei impressionado, né? Porque a casca estava perfeitinha, né? A réplica bonitinha, né? Tanto é que eu peguei a casquinha, tá lá embaixo na entrada, ali no corredor, né? Ela tá numa gaiolinha ali. Então, se você olhar, é uma casca original da cigarra, né? Antes dela poder voar e tudo mais, né? E na natureza nós temos vários animais que fazem essa transformação, né? O clássico de todos é a borboleta, né? Então a borboleta é um arquétipo, né? É uma imagem, né, de transformação, né? Então ela tem o período dela de larva, né? Tem o período dela que ela passa grande parte do tempo se alimentando no chão, e até o momento que ela tem que parar, virar um casulo e passar pela metamorfose para poder se tornar a borboleta que a gente vê por aí. A vida dela é curta, mas é maior, o tempo de vida da larva é maior do que o tempo de vida da borboleta em si, né? Mas onde que eu quero chegar nessa história? Volto depois lá de novo nas larvas e borboletas e cigarras, né? Ao longo da nossa vida, de até agora, né, nós vamos passando por transformação. Então tem ali a criança, né, que ela está passando pelo processo de transformação, está interagindo com a gente, ela vai observando o mundo dela ao redor dela, e nisso ela vai se transformando, ela vai criando a personalidade dela, vai crescendo, e dentro da inocência dela ela não tem nem noção, né, das dificuldades que talvez o pai e a mãe passam para darem as condições necessárias mínimas, muitas vezes, para ela poder se desenvolver ou crescer com segurança, né? Então nós temos ali a fase do bebê, da criança, temos a fase antes, né, a uterina, né, que a criança está ali na barriga e ela está ouvindo tudo, está sentindo tudo, né, ela está passando, ali é um processo de transformação muito radical. São 9 meses ali, se a gente parar para pensar para a formação de um bebê, 9 meses não é nada, né? Inflou e saiu, né? Mais ou menos isso. E essa transformação, ela vai acontecer ao longo da nossa vida em inúmeras etapas, né? O primeiro momento, que é o momento chave, aquele momento assim, não tem como mais, eu não posso mais ficar aqui, né? O momento de maior, que pode ser o momento de maior sofrimento com a criança, né? Ela passar do período de nascer dentro do corpo da mãe, e um sofrimento também muito grande para a mãe, né? É aquele momento ali entre os 9 meses, são 32 semanas? Eu não tenho certeza, mas ali nos 9 meses que a criança ela tem que sair, ela tá no lugar dela confortável, quentinho, né? Gostoso, ela já fez o giro ali para poder sair, talvez ela nem entenda porque que ela fez esse giro, mas ela vai fazer, né? E ela tem que sair. E aí, a partir daquele momento, que aquela transformação leva ela para um mundo novo, né? Ela vai sair de um acolhimento ali, que é confortável para ela, para ir para um mundo onde ela vai instantaneamente sentir o frio, sentir o calor, né? Luzes que vão estimular a visão dela. Tudo isso é um choque. É um choque naquele momento na vida dela. E quantas vezes ao longo das nossas vidas nós não passamos por choques, né? E isso vai levar nós à transformação. É muito difícil nós buscarmos transformação dentro de um processo de zona de conforto. O que é a zona de conforto? Eu estou aqui, está tudo bem, eu estou comendo, bebendo, estou vivendo minha vida e tudo vai e está tudo certo. Não, essas transformações, essas metamorfoses, elas só vão ocorrer quando algo muito chocante te empurrar para frente. Seja dentro de um relacionamento, seja no desenvolvimento pessoal,
seja no desenvolvimento da criança, em algum momento você tem que sair da casa dos seus pais. Hoje os pais fazem o quê? O máximo que puderem deixar o princeso em casa, eles vão deixar. Está errado. Tem que colocar essa criança para ir para o mundo, para ela sofrer, para ela passar por desafio, para ela errar, para ela acertar e ela encontrar o caminho dela, né? Quantas pessoas mais velhas do que eu até, que deixaram sua terra no Nordeste por causa da fome, por causa da seca, em busca de um trabalho que desse o mínimo de dignidade e vieram para São Paulo. A maioria das pessoas que são mais velhas que eu, por 20 ou 30 anos, são dessa época, né, que fizeram esse retiro e ainda continua acontecendo. Mas é um desafio, né? Tem que ser uma transformação. Mas essa transformação ela só ocorre quando você é exprimido, quando dói, quando aquilo que não é mais possível eu manter essa situação. Seja através de um relacionamento, você está num relacionamento, ele está ruim. Mas você fica todo dia pensando, não, mas amanhã pode ser melhor. Hoje foi ruim, mas não foi tão ruim quanto ontem, né? Então, a coisa começou boa, você ficou na zona de conforto, de repente ele ficou ruim. E às vezes ficar ruim não é nem que haja agressão verbal ou agressão física. Só não está bom para você e você percebe que não está bom pro outro. E talvez o que te mantenha num relacionamento que vai te impedir essa transformação é somente o fato do conforto. É um bom marido, é uma boa esposa, trabalha, paga as contas, mas você não está feliz. Mas vai ter que chegar um momento assim, que vai ser crucial. Algumas pessoas vão levar isso até o fim da vida e vão partir amarguradas porque viveram aquilo que não queriam viver. Mas quando aquilo doer muito ao ponto de você não aguentar, ao ponto da noite que você sofrer for a noite mais escura que você estiver vivendo, né, é ali que a transformação vem. Muito bom seria que essa transformação viesse com consciência. Não está bom, não está bem, eu acho que eu vou tomar a iniciativa de mudar a minha vida. Mas a gente não faz isso, normalmente, ao longo da nossa vida, a gente não faz isso dentro de uma zona de conforto, né? Então, ou meu pai tem que botar para fora, deveria, eu acho que deveria, pai, não sem amor, né? E não sem o cuidado e o zelo com o filho, mas fazer isso de uma forma que ele compreenda, olha, é necessário que você vá, que você viva a sua vida, que você construa a sua vida, porque senão aquela menina e aquele menino vão continuar sendo crianças, porque estão morando aonde? Na casa dos pais, e os pais vão suprir de tudo, né? E não é assim que funcionam as coisas. A gente tem que pegar e entender que é necessária a mudança e a transformação. Muitas vezes ela vai vir de uma forma dolorida, e é aí onde eu começo a me movimentar. Eu passo pela fase da dor profunda, né, do rescaldo, onde eu vou fazer a reflexão: por que eu estou passando por isso? O que eu tenho que fazer agora? Né? E depois desse momento é onde você toma a iniciativa, né? Vou fazer isso, vou mudar a minha vida, né? Não tem um ditado na Bíblia que é muito legal, eu gosto dele. Eu fui pesquisar para entender o que queria dizer, né? Não se põe vinho novo em odres velhos, né? O odre é a pele da cabra que era costurada, e aí colocava o vinho ali para fermentar. E ele fermentava tal, e aquela couraça da cabra, ela esticava ao ponto de rachar. Só que ela não rompia. E depois era usado, bebia-se o vinho dali. Se você colocasse um vinho ali novo para fazer novamente essa fermentação, ele se rompia e se perdia. Por isso que não se coloca vinho novo em odres velhos, né? Não tem como você mudar com um pensamento novo e viver na vida velha. Se muda tudo. Tudo tem que se mudar. Tudo tem que ser novo. Somente a partir de tudo, quando você transforma, que você consegue sair daquela situação que você vivia. Vou dar um exemplo de uma pessoa que é alcoólatra. O alcoólatra. Muitos alcoólatras têm um desejo real de sair porque sabem que estão destruindo a vida dele e a vida da outra pessoa. Só que se ele não fizer uma reformulação na vida dele, que ele se afaste das pessoas que bebem, ele não consegue sair dessa vida, né? Ele não consegue, não tem como. Se eu não fizer essa avaliação de que eu quero o novo, mas eu continuo fazendo o velho,
Não adianta, não existe. Aí vai existir o quê? Um paradoxo. Eu quero uma coisa, mas eu faço outra. Mas eu tenho bons pensamentos, mas eu não tenho boas ações. Então vai se criar ali uma dualidade onde você não vai conseguir fazer um novo caminho. Mas vai ter o quê? Vai ter que chegar num momento de muita dor para que você possa superar aquilo de uma forma que a vida vai estar te empurrando. Ninguém foi culpado do que está acontecendo, mas você que não fez o seu dever de casa de não estar mais ali naquele momento, naquela situação e naquela condição, porque os sinais eles vêm vindo, né? Então, se eu estou precisando de mais dinheiro, eu preciso trabalhar mais. Não nasci rico, gente. Que existe. Nem herdeiro. Né? Então tem que trabalhar mais. Né? Então a gente tem que pensar o seguinte: para que haja uma transformação, vai passar por um momento de turbulência. Né? E você vai ter que resistir. Você vai ter que resistir ao quê? Ao que as pessoas vão falar, ao que as pessoas vão apontar, ao que você mesmo vai avaliar. A dúvida ela é muito perigosa. A dúvida te tira de um caminho, às vezes, que vai te ensinar alguma coisa. Se deu tudo errado nesse primeiro momento, que bom. Olha que legal, deu tudo errado. Né? Aí você vai pensar, eu deveria estar do outro jeito. Mas será que do outro jeito estava bom? Só porque deu errado agora? Né? A gente tem um péssimo hábito de reclamar de tudo. Tudo. Né? Somos reclamões por natureza. Né? Você está lá tomando café, aí o café cai na sua camisa. Aí você vai reclamar, caramba, aí você vai murmurar, vai xingar, vai reclamar. Mas o café caiu na camisa, que bom que eu tenho outra camisa para trocar. Já pararam para ver? Que a gente nunca, pegando o carro, eu tenho pavor de trocar pneu de carro. Eu troco, mas eu tenho pavor, não gosto. Ainda mais, porque geralmente, eu não gosto, porque geralmente é na hora que eu estou atrasado e estou com pressa para ir para algum lugar. Aí você está limpo e tal. Né? Geralmente é desse jeito. E aí, só que é o seguinte, né? Graças a Deus eu tenho um carro para trocar um pneu. E ainda bem que eu tenho um step, mas o meu step está furado agora. Tem que mandar rolar. Então, assim, se a gente não ficar atento ao que a gente fala, ao que a gente pensa, a gente vai ficar num ciclo eterno de problemas, né? Mas a transformação, ela vai vir. A vida vai te obrigar a você se transformar. E não é porque eu estou velho, não é porque eu sou um jovem adulto, não é porque eu sou um adolescente, não é porque eu sou uma criança que isso não vai acontecer ao longo das nossas fases, né? Para mim parar de chupar chupeta, minha mãe tem que pegar a chupeta da minha cara e jogar lá no rio. Sofro com isso até hoje. Olha, 6 anos de idade, é a memória mais forte que eu tenho, né? A gente morava numa casa de pau a pique, né? Tinha um terreiro assim, um terreirão, e aí passava o rio de água limpa, né? Aí minha mãe estava sentada fazendo alguma coisa, estava mexendo nos documentos, eu acho, e eu sentado aqui na porta da casa de pau a pique. Do nada, meu, ela... E tum! Eu ainda fui atrás da chupeta. Entendeu? Mas sofri provavelmente, depois eu não lembro, eu chorei, eu lembro de ter chorado e tal. Mas para largar aquilo que estava fazendo mal, tinha que passar por um sofrimento, senão estava chupando chupeta até hoje, né? Então a gente tem que entender que assim, esses processos, né, de transformações ao longo da nossa vida, eles são naturais. São naturais, mas eles também têm que ser perceptíveis. Não é o sofrimento pelo sofrimento, mas é você entender que você vai passar por alguma situação para te fazer evoluir, para te fazer melhorar. Então, imagina só quantas vezes ao longo das nossas vidas a gente não passou por momentos difíceis com outras pessoas, sozinho, né, ou com dificuldade financeira, e passou, acabou. Mas serviu de lição, serviu de ensinamento ou de superação mesmo. Então você seguiu o seu caminho, você se fortaleceu. Né? Voltando lá na história da lagartas, né? Da borboleta, da cigarra, né? É a mesma coisa, elas estão vivendo naquele período que é no chão ali. Elas não têm tanta liberdade, né? O mundo delas é restrito, né? Mas chega um momento que é um ponto chave ali, um ponto crucial, que ou ela morre ou ela se transforma, né?
Então, nesse momento de transformação dela, ela tem que tomar uma decisão, né? Que ela não sabe o que vai ser dali para frente. O inseto, ele não vai saber, agora eu vou me tornar uma borboleta, muito bom, vou sair voando linda e maravilhosa e majestosa. Não, ele sabe que algo vai acontecer que ele precisa parar. E nesse parar é o momento dele refletir. Tanto é que o processo de saída do inseto para outro, da fase dele de larva, ou seja, de besouro, para se tornar uma borboleta, uma cigarra, é um processo um pouco mais longo, leva uns 2, 3, até 4 dias. Acho a borboleta um pouco mais, dependendo do casulo e dependendo da borboleta, né? Acho em torno até de 8 dias, não tenho muita certeza. Mas é um processo que ela tem que tomar a decisão de eu paro agora para me transformar em algo novo. E o algo novo não é pela borboleta, pela beleza da borboleta, que elas são bonitas, a gente gosta de ver e tudo mais. Mas é pelo quê? É pela liberdade. É o momento da liberdade, é o momento da transformação. É o momento que ela largou tudo, deixou tudo para trás. Deixou aquela casca ali e foi embora. Então a casca é o passado, não existe mais. E ela foi embora. Ela passou pelo processo de dor, que eu imagino que não deve ser um processo simples e não doloroso, que é se transformar em algo novo ali. Então, queria ter asas, né? Você esticar as asas, porque é um processo um pouco mais lento, depois que ela sai de dentro do casulo, para que ela possa ter liberdade. E esse é o significado da transformação. É você ir em busca da liberdade. Seja lá o que for, o que hoje te incomoda, seja lá o que for que hoje você é aprisionado, né? Então, estava brincando ali sobre o açúcar, né? Então, a gente começou a fazer umas reavaliações, né? Então, nós todos, né? Por uma questão cultural, comercial, né? Somos aprisionados ao açúcar. Só que o açúcar faz tão mal na vida da gente, né? Só que quando você tira o açúcar da sua vida, estou falando do açúcar refinado, tá, gente? Não estou falando do açúcar da fruta, não estou falando do açúcar do legume, não estou falando desse tipo de açúcar. Estou falando do açúcar refinado, da batata e do arroz, né? Quando você tira esse açúcar da sua vida, é um sofrimento, é uma semana tão difícil, né? É um vazio. Você come, você se sente, você está alimentado, né? Mas existe um vazio, né? Aí você fala assim, está faltando alguma coisa. E é o açúcar, né? O refrigerante, né? A primeira semana ela é difícil, é árdua, né? Mas é uma semana crucial de transformação. Na semana seguinte, né? Já existe um processo de transformação a partir de 24 horas. Mas, ao longo de 7 dias, ele vai ficando mais perceptível. Na semana seguinte, você começa a sentir um pouco mais de energia. Você consegue, seu olfato dá uma melhorada, seu paladar também muda, né? O mais difícil para mim dentro desse processo, né, é tomar suco de fruta natural, sem açúcar. A primeira vez foi difícil, porque eu estou tomando algo e minha mente está falando, não está doce, não está doce, não está doce, não está doce. E a papila da língua está falando, realmente não está doce, realmente não está doce. Só que é o seguinte, a primeira vez que você toma, você tem essa percepção, né? Que talvez faça você desistir, né? E desistir do seu caminho é difícil. É fácil. Parei, vou tomar minha Coca-Cola, né? Mas quando você pega, eu não vou nem receber pela Coca-Cola, patrocine mais, né? Brincadeira, né? Mas quando você passa no segundo copo, aí a gente fez umas pesquisas, falou, mistura um cítrico com mais doce, vai a manga com maracujá, e aí quando você bate os dois ali e toma, aí você consegue distinguir o sabor da fruta. É legal, eu nunca tinha sentido isso. E é totalmente diferente, é uma degustação totalmente diferente, porque não tem mais o açúcar para roubar os dois personagens, né? Roubar ali a força dos dois. Então você consegue sentir o sabor de um, o sabor de outro.
né? Claro, então uma segunda semana tá fácil ainda, mas em relação assim, dorme-se melhor, né? Você percebe uma mudança no seu corpo. É radical tirar o açúcar refinado? É um pouco radical, mas não necessitando do açúcar refinado. Mas tem açúcar nos legumes, tem açúcar na batata doce, que são açúcares mais complexos que ajudam a gente a manter os níveis naturais. Então, se você tem diabetes, né, que é o meu caso também, né, então você quer regular, tira o açúcar. Mas é difícil, é um processo. Então, aí a consciência, eu reconheço que eu tenho um problema, eu sei que eu preciso parar com aquilo, mas eu continuo tomando minha Coca-Cola todo dia, porque eu não vou receber ele, tá? Então, continuo tomando lá meu refrigerante, vou mudar, refrigerante. Continuo lá tomando meu refrigerante porque é cômodo, é gostoso, né, é prazeroso. Mas o meu corpo está sofrendo com isso de alguma forma. Mas se eu tirar o açúcar também vou sofrer, mas por um período mais curto e você vai ter mais qualidade de vida. Então assim, ao que nós estamos aprisionados nas nossas vidas? Algumas pessoas, a memória do passado. Às vezes você largar uma memória do passado também é uma transformação. Deixa ela lá, solta ela, segue em frente. Aquela situação, aquela dimensão não existe mais. Então, seguir em frente é você superar qualquer momento da sua vida, qualquer situação, mas com a consciência que não vai ser fácil, que vai ter momentos turbulentos, que vai ter momentos de reflexão, e vai ter um momento que você vai chegar em algum lugar. E mesmo que nada dê certo, você tem que pensar o seguinte: não estou mais naquela situação, alguma coisa está acontecendo que vai melhorar a minha vida. E melhora, gente. Né? Então, falei um pouquinho de transformação, né? Então, o besourinho está lá embaixo, se quiser depois dar uma olhada. Porque eu acho que traz uma reflexão legal para nós, assim, o quanto é importante a gente mudar. Às vezes a gente fica no trabalho a vida inteira que não faz sentido nenhum, a gente fica lá só pelo dinheiro, né? E isso vai trazendo doenças para nós, sofrimento para nós, né? E a gente acha que tem que ser produtivo, acha que tem que bater ponto todo dia, né? Mas é a minha qualidade de vida, né? Hoje se discute aí a escala 5x2. Achei isso. A escala 5x2, né? Eu acho que é importante discutir mesmo, mas eu acho que tem que ter moderação, porque a gente tem grandes empresários que podem dar conta disso, porque tem muitos funcionários. Mas nós também temos pequenos empreendedores que não vão conseguir dar conta disso. Então a gente tem que ter que moderar. Vai ser um processo de transformação. Para quem trabalha no mercado, para quem trabalha em indústria, para quem está em algum local, né? É bom ficar em casa 2 dias? Eu concordo que é bom ficar em casa 2 dias, né? Mas a gente tem que ter consciência daquilo que vamos fazer dentro desse processo todo, tá bom? E é isso, gente. Por hoje é só, né? Eita, o que é isso, Valentina? Bonito, né?